Bloco 2, crimes contra a organização do trabalho, professor José Nilton de Faria, Centro de Estudos Aprendiz. Então estamos abordando o artigo 197 aí do Código Penal Brasileiro, no inciso 1, onde dispõe lá a exercer, onde o agente constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, que é um crime de forma vinculada a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão, indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar. O inciso 2, ele vai dizer aí em relação ao empresário. Então, no inciso 1, a gente está falando do empregado. No inciso 2, ele vai falar aí daquele que tem a titularidade do empreendimento. Ele fala, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede, ou a paralisação de atividade econômica. Então, muitas vezes isso aí é chamado de blackout, ou seja, seria a greve dos empresários, mas aqui a gente tem que ver que existe um núcleo do tipo penal que é constranger, ou seja, o agente é obrigado a fechar aí o seu estabelecimento, e em fechando o seu estabelecimento, ele vai impedir aí as pessoas de trabalhar, as pessoas de ter acesso àquela atividade que ele se dedica, e mais ainda, a obstar aí a circulação da riqueza da nação. Então, nessa circunstância aqui, ele é sujeito passivo, porque ele foi aqui constrangido através de violência ou grave ameaça a não abrir, a fechar o seu estabelecimento. Isso é noticiado pela imprensa nos grandes centros, onde em alguns locais, em retaliação à atividade do Estado, principalmente da polícia, alguns traficantes de alguns locais vêm e impedem aí os comerciantes de abrir, determinam o fechamento de escola, determinam o fechamento do comércio em algum lugar. Então isso aí é noticiado nas redes sociais, é noticiado aí na televisão, é noticiado em várias formas de comunicação social, e a gente tem conhecimento disso. Isso faz parte da nossa realidade. E aí vem lá a detenção também de 3 meses a 1 ano e multa. Se é 3 meses a 1 ano e multa, é também uma infração penal de menor potencial ofensivo, lá nos termos do artigo 61 da 9.099, e também incide aqui os institutos do artigo 76, que é a transação penal, e do artigo 89 da 9.099, que é a suspensão condicional do processo. E continua o dispositivo aí, além da pena correspondente à violência. O que é a pena correspondente à violência? Grifa de novo e escreve, coloca aí, é um crime aí ele é cumulativo, é necessário cumular a sanção penal do artigo 197 com aí a pena da violência ou grave ameaça. Então põe aí, crime de concurso necessário, concurso de crimes, vão se somar as penas aí da violência ou grave ameaça, e a pena do artigo 197, que é atentado contra a liberdade do trabalho. Então, trata-se de um crime comum, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, apesar de ser necessário ressaltar a divergência doutrinária. Bento de Faria fala que não, que esse é um crime próprio, mas, entretanto, é consolidado na jurisprudência, é consolidado na doutrina, que trata-se de crime comum. E se é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, aí, o sujeito ativo e passivo. Crime comum, sujeito passivo. O inciso 1, e a segunda parte do inciso 2, ele vai dizer aí a questão qualquer pessoa constrangida. Já o inciso 2, a primeira parte aí, é o proprietário do estabelecimento, é o dono, é aquele que faz a gestão, é aquele que efetivamente tem aí o seu estabelecimento, e aí comporta alguns empregados ou a própria família, e efetivamente
pratica alguma atividade econômica. Então a gente é necessário buscar, é protegido tanto o empregado quanto o empregador, quanto o empresário aí. E a gente não pode esquecer lá, constrangimento legal, artigo 146 e 147, que é o crime de ameaça, essa grave ameaça, um mal futuro aí e provável que venha a efetivamente causar aí o receio do empresário ou aí do próprio trabalhador em exercer o trabalho, em abrir o seu comércio. Bem, nesses crimes, por se tratarem de crimes materiais, a tentativa ela é possível, o conato, ou seja, é possível lá nos termos do artigo 14, inciso 2, que dispõe, disse o crime tentado, quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos imaginar que alguém está cometendo aí, através de violência, a pessoa, impedindo essas pessoas de exercer aí a sua função. E aí o Estado, através do seu aparato, vem e isola essa pessoa e faz com que elas, efetivamente, os empregados possam exercer o seu trabalho, que o empregador possa abrir o seu estabelecimento. Nessa situação, a conduta do agente ela foi interrompida, e se ela foi interrompida, você tem aqui a adequação à figura do crime tentado. Não se pode esquecer que o artigo 14, inciso 2, é uma norma de extensão que, associada a um tipo penal incriminador, possibilita aí o Estado alcançar aquele que deu início aí à conduta e não concluiu. Bem, o próximo passo agora é a gente passar para o artigo 198 do Código Penal. Então vem lá, o verbo é o mesmo, o núcleo é o mesmo, constranger, a forma de praticar também é a mesma, violência ou grave ameaça. Então tá lá, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então constranger, obrigar, violência ou grave ameaça, trata-se de um crime de forma vinculada. Aí vem lá, a celebrar contrato de trabalho, ou seja, o agente obriga alguém a efetivamente aceitar um emprego, aceitar um trabalho, porque ele precisa da força, da mão de obra, e aí vem obrigar essa pessoa. E vem lá, ou a não fornecer a outrem, ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Então aí vem duas situações, o a não fornecer, ele vai no fornecedor de um estabelecimento empresarial, você não vai fornecer mais a mercadoria, você não vai fornecer mais os insumos, você não vai fornecer mais a matéria-prima, e aí mediante violência ou grave ameaça, e se isso ocorrer, vai efetivamente estar havendo adequação, havendo concreção aí a primeira parte do artigo 198 do Código Penal. Ou produto industrial ou agrícola, seria aí a questão do adubo, seria aí a questão aí de produto industrial, alguma coisa que se faz necessário, o combustível, então é um produto industrial, muitas indústrias vão precisar desse combustível. Então isso tudo é norma penal aberta, ele vai buscar diante da necessidade da empresa, e aí vai caracterizar. Detenção, o crime é punido com detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Além da pena correspondente à violência, vamos escrever aí crime de concurso necessário. A pena aí, como ela não alcança os 2 anos, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei do Juizado Especial 9.099/95. Nesse caso aqui, constatada a infração penal, vai se lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar para o juízo competente, seja ele o juízo federal, seja ele o juízo estadual. Atentado aí o artigo 199, então aqui no artigo 198 não há muito mais o que dissertar, porque as normas são autoexplicativas. Então vem lá no artigo 199, atentado contra a liberdade de associação. Lá no artigo 8º da Constituição
fala da liberdade de associação. E aqui nós temos um tipo penal que venha a tutelar, que venha a fazer a proteção da liberdade de associação. E está aí o artigo 199. Constranger alguém, ou seja, seja ele o trabalhador, seja ele o empregador, mediante violência ou grave ameaça. Então, todas as observações feitas acima valem que violência é a violência física, grave ameaça é a violência moral, a intimidação por qualquer meio, a participar ou deixar de participar, ou seja, ele obriga a pessoa a fazer parte ou obriga a pessoa a se retirar de determinado sindicato ou associação profissional. Então aí o sindicato tem que necessariamente caracterizar como um sindicato ou como uma associação profissional. Se for uma associação de bairro, não caracteriza, porque no tipo penal incriminador a gente não pode esquecer que não há a possibilidade da analogia em Malam Park. Você não pode estender isso para outras associações. Então aqui é necessário que o agente seja obrigado a ingressar ou a se retirar de uma associação profissional ou de um sindicato. E aí também é um crime de forma vinculada, porque ele fala ali em violência ou grave ameaça. A infração penal também é detenção de 1 ano a 1 mês e multa, além da pena correspondente à violência, crime de concurso necessário, porque a violência tem que ser inserida ali na denúncia, tem que ser inserido no termo circunstanciado de ocorrência. Então ali vocês vão vislumbrar que é necessário se atentar para essa situação. E outras circunstâncias, fala aqui 1 mês a 1 ano e multa, é cumulativa, a pena é pecuniária com a pena corporal. Aqui também é outra coisa que a gente tem que ressaltar: infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, ou seja, vai ser julgado pelo juizado especial, seja ele juizado especial criminal federal ou estadual, dependendo aí do sujeito passivo. Se for um crime contra a organização do trabalho, se for um crime que atinge aí os direitos do sistema de proteção do trabalho, Justiça Federal. Se for um crime de lesão individual, vai efetivamente ser julgado, vai tramitar na Justiça Penal aí estadual, porque a competência é residual e os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e aí o Supremo Tribunal Federal entendem, pacificado, que os crimes contra a relação de trabalho, eles devem ser julgados pela Justiça Federal, tão somente quando eles atingirem o sistema de órgãos que protege aí a relação de trabalho como um todo, e não a violação individual. Artigo 200 aí, paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. A própria rubrica ou indicação marginal do dispositivo paralisação do trabalho. Então é necessário paralisar o trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Então participar de suspensão ou abandono coletivo do trabalho. Então a gente já está falando aqui, abandono coletivo do trabalho. Então vem lá. Praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Então vocês vão identificar aqui que a violência, ele fala de violência. Então violência é violência física, já não tem mais a grave ameaça foi afastada. Só que aqui ele fala violência pessoal ou aí a violência contra a coisa. Então a destruição, quebrar ônibus, quebrar propriedade, quebrar patrimônio público, isso tudo aqui vai caracterizar a questão aí. Então a participação em suspensão ou abandono do trabalho, aí associada à violência à pessoa ou à violência à coisa. Então isso é comum aí a gente vislumbrar nessas reivindicações que existem coletivos, ou seja, muitas vezes alguns sindicatos promovem uma ação até ordeira, mas alguns das pessoas que estão no meio ali vêm e efetivamente desvirtuam aquilo que era para ser pacífico
e passam a praticar violência contra a pessoa ou violência aí contra a coisa. E aí caracteriza aí o artigo 200 do Código Penal brasileiro. Penal, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, além e multa, além da pena correspondente à violência. Então, pena correspondente à violência, crime de concurso necessário. E esse crime de concurso necessário aí é uma questão que a gente tem que chamar a atenção de vocês, porque não pode ficar. No artigo 199, a gente não tratei no 198, da questão de ser um dos raros casos de crime misto cumulativo. Então volta no 198 e vão entender o que é crime misto cumulativo. Então a maioria dos crimes eles são misto alternativo. Vamos voltar lá no artigo 122 do Código Penal, onde nós temos 3 núcleos, que foi o primeiro tipo que a gente estudou plurinuclear. Lá fala induzir, instigar ou promover auxílio ao suicídio. Então, se o agente pratica uma única conduta, ele vai responder por um crime. Se ele pratica as 3, ele vai responder por um único crime. Isto é crime misto alternativo. No crime misto cumulativo, se o agente pratica mais de uma conduta, ele responde pelas várias condutas que ele praticar. Então, no artigo 198, quando fala aí, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer ou a não adquirir de outra matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Então, se a gente praticar aí as condutas, ele constranger a pessoa mediante violência a celebrar o contrato de trabalho ou não fornecer a outra, ou não adquirir, aí vão se acumular as penas, vão se somar as penas, porque ele praticou 2 condutas. E como o tipo é misto cumulativo, e os tipos misto cumulativos no ordenamento jurídico brasileiro, eles são raros. Então põe aí no artigo 198, tem aqui uma infração penal mista cumulativa. Aqui mista cumulativa, se ele praticar a conduta para o agente não efetivamente fornecer aí, não fornecer os insumos ou aí a celebrar o contrato de trabalho, nessa hipótese vai haver a soma das sanções penais. Então escreve aí tipo misto cumulativo, soma das penas, se ele praticar mais uma questão aí. Então voltando para o artigo 200 aí, vem aí as questões que a gente tem que chamar a atenção aí, a violência, e aí que não tem a grave ameaça, e a questão aí da paralisação do trabalho das pessoas. Então vamos lá, paralisação seguida de violência à ordem. Paralisação do trabalho, mais associação aí à violência contra a pessoa ou contra a coisa. O parágrafo único vem lá e fala: para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Então a lei ela vem e coloca para vocês 3 empregados. Então é necessário que tenham sido impedidos aí de trabalhar 3 empregados. É necessário que tenham 3 pessoas aí praticando os atos de violência contra a pessoa ou contra a coisa. Artigo 201, paralisação de trabalho de interesse coletivo. O que é trabalho de interesse coletivo? Trabalho de interesse coletivo são aqueles trabalhos que venham atingir aí, que venham a atender um número determinado de pessoas. Então essas pessoas aí, no 300, no 201, eles efetivamente vão abarcar aí um número indeterminado de pessoas. Então, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Então, obra pública é toda aquela obra que tem como contratante aí o poder público, seja ela uma prefeitura, seja ela um estado ou uma união, seja ela administração indireta, uma autarquia.
por exemplo. Então, nessa situação, a gente tem que observar o ente, aquele contratante. Então, se houver a suspensão nessa circunstância, vai restar caracterizado a infração penal aí. Então, eu não estou colocando para vocês que todos os crimes dolosos e que a ação penal é pública incondicionada, porque a gente colocou isso no início da obra. Então, é imprescindível que a cada tipo penal os senhores façam na doutrina que elegerem a leitura aí relativa ao elemento subjetivo do tipo, relativo ao sujeito ativo e sujeito passivo. Via de regra são crimes comuns e crimes comuns podem ser praticados por qualquer pessoa. O elemento subjetivo em todos eles é o dolo. A ação penal em todos os tipos penais contra a relação de emprego é a ação penal pública incondicionada. O artigo 201 ele tem mais uma característica que ele afasta aí a violência ou grave ameaça. Então aqui já não tem violência ou grave ameaça. Então, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Então, aqui também trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque é detenção de 6 meses a 2 anos e multa, certo? Então, infração penal de menor potencial ofensivo, Lei 9.099, artigo 61, incidência dos institutos do artigo 76 da 9.099, que é a transação penal, e do artigo 89, que é a suspensão condicional do processo. No próximo encontro a gente volta aí no artigo 202 do Código Penal. Bons estudos e em breve a gente encaminha o material para os senhores.